18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6h02 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Juntos, seguindo a programação com 18 horas. Eu, você e ela, Karine Leão. Fala, Carlão, boa noite. E muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. A gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. E é claro, sempre contando com a sua elegante participação, querido ouvinte, aqui no 18 horas. Participe conosco até às 7 juntos, em 994887592. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18horasnews. Só anotar e participar, 994887592. Mix. Aquele giro inicial, hoje é sexta, hein, Karine? O trânsito deve estar bem legal. Tá daquele preço, né, Carlão? Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite, como é que está a volta para casa? Alô, André. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha o trânsito, aqui a gente já fez um mapeamento das principais vias aqui da capital amazonense. O trânsito tá carregado, pesado. Uma das vias aqui, principal acesso também, que sai da Zona Sul, é a Avenida Humberto Calderaro. Já desde as proximidades do Manauara Shopping segue o trânsito carregado. Essa situação só vai piorando, principalmente quando vai se aproximando da passagem de nível do V8 da Efigênio Salles, para quem vai acessar Maneca Marques ou seguir em direção da Bola do Mindu. Trânsito carregado, lento nesta sexta-feira. A gente continua acompanhando a movimentação do trânsito aqui pela capital amazonense. Daqui a pouco a gente traz mais informações, Karine, Carlão. Obrigada, André Meirelles. Hora 6h04 em Manaus. 18 horas. Conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, vereador Rosinaldo Bual é preso em operação que investiga a prática de rachadinha. Rosinaldo Bual também foi afastado do cargo por 120 dias por determinação da Justiça. Câmara dos Deputados aprova a urgência para um projeto de lei que aumenta as penas para o crime de falsificação de bebidas. Defesa Civil Nacional reconhece a situação de emergência em Benjamin Constant e Eirunepé, no interior do estado do Amazonas, por causa da estiagem. Agora 6h05, você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas para você. Nós vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Com esses e outros assuntos, os destaques desta sexta-feira, 3 de outubro de 2025, está no ar mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha só, hein? Começamos o programa de hoje com um novo capítulo na política de Manaus, que mais uma vez, viralizou aí, virou caso de polícia. Vereador Rosinaldo Bual, do Agir, foi preso hoje de manhã. Ele é investigado por suspeita de rachadinha, Karine. Carlão, a rachadinha é aquela prática, né? Que os políticos, eles se apropriam de parte dos salários dos assessores de gabinete. 100 assessores, o número de 100, gente, assessores também são investigados. Nas operações, a polícia apreendeu 3 cofres com valores que chegam a quase R$1 milhão. Olha, Karine, ainda segundo as investigações, houve diversas transferências bancárias para a conta pessoal de Rosinaldo Bual. Ele teria movimentado mais de R$5,2 milhões em suas contas. O repórter Kennedson Paz traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Kennedson. Então, segundo as investigações, o vereador ficava aí com 50% do pagamento dos assessores, é isso? Exatamente, Karine. Muito boa noite para você, para quem acompanha a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essa operação denominada Face Oculta do Ministério Público do Amazonas, mostrou essa cena chocante, a quantidade, Karine, de R$390 mil em espécie que foram encontrados em um cofre na casa do vereador Rosinaldo Ferreira da Silva, também conhecido como Rosinaldo Bual. Além desse dinheiro, Karine, 2 cheques juntos ali passavam do valor de R$500 mil. Nessa mesma ação, o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Amazonas, apoiou a Polícia Civil e cumpriu pelo menos 17 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Os presos foram o próprio vereador Rosinaldo Bual e a chefe dele de gabinete, a Luzia Seixas Barbosa, considerada pelo Ministério Público como o braço direito do parlamentar.
militar. Essas investigações mostraram um esquema grandioso de rachadinha que se baseava da seguinte forma: na devolução de 40% até 50% desses salários dos servidores que entravam por lá. Esse gabinete, que deveria funcionar com pelo menos ali 10 pessoas, chegou a manter entre 40 e 50 pessoas no gabinete de apenas um vereador, gente. E também já teve ali mais de 100 nomes que já passaram ali nesse mesmo gabinete desde o início do cargo do vereador lá em 2017. E os detalhes sobre como tudo isso funcionava a gente vai ouvir agora com o coordenador do GAECO, o Leonardo Tupinambá. Olha, ele tinha, assim, uma alta rotatividade entre os funcionários que eram contratados pelo gabinete. Nos nossos documentos aqui nós identificamos aproximadamente 50 funcionários, né, que até metade do salário deveriam ser retornados a ele, né? O dinheiro ia primeiramente para 4 a 5 pessoas da equipe dele e depois eram revertidos em benefício do parlamentar. Outro detalhe que foi revelado pelo GAECO é que essa mulher, que a gente já tem o nome, a Luzia Seixas Barbosa, que é considerada o braço direito de Rosinaldo Bual, que na realidade possivelmente ele é a namorada dele, né, com quem ele tem um relacionamento. Essa mulher, segundo o Ministério Público, era responsável por fazer a administração de todos esses valores que entravam e ela também fazia a distribuição desses valores. E como o próprio coordenador mencionou, esse valor ele era repassado para os funcionários dele e logo em seguida, depois de um certo tempo, esses funcionários devolviam aquele valor, ou seja, eram utilizados ali como laranja nessa operação criminosa, segundo as informações do Ministério Público. O núcleo mais próximo dele, exatamente, ele fazia essas cobranças, era um esquema organizado, eles faziam essas cobranças de outros servidores e depois mandavam esse dinheiro para lá e eles também controlavam todo esse financeiro, olha, com quem tá essa parte da grana, como é que vai ser para devolver. Então, será que foi por isso que eles encontraram grande soma em dinheiro vivo, dinheiro espécie, nos cofres e no gabinete do vereador? Exatamente, Karine. A gente tem agora um panorama aqui só para que a gente possa expor o tamanho dessa fraude. Enquanto a renda lícita do vereador Bual entre 2017 até 2023 foi de cerca de R$996 mil, a movimentação bancária dele passou de 5,2 milhões de reais. Um buraco ali bem mais profundo, porque a gente teve ali um tanto de 4,2 milhões de reais sem explicação e a justiça até bloqueou o valor de 6,1 milhão de reais em bens, determinou a quebra do sigilo bancário, afastou o vereador do cargo por um período de 120 dias, lembrando que ele ainda não foi tirado do cargo, ele ainda não foi exonerado, apenas afastado, e além disso foram localizados ali na casa do próprio vereador armas do tipo pistola, revólveres e até o registro de um fuzil em inquéritos anteriores, um sinal de que se tratava de uma organização criminosa que não era só financeira, possivelmente também utilizava até intimidação por conta desses armamentos, é o que o Ministério Público tem relatado. E nos bastidores, muitos estavam sendo comentados a respeito sobre o crime de tráfico de drogas. E o que o coordenador do GAECO confirmou e detalhou a respeito disso é que nesse momento, nessa operação específica, o crime de tráfico de drogas não está sendo investigado, apenas o de rachadinha. Sim. E o uso desse dinheiro para poder realizar o processo de agiotagem, que também é crime. Então, fica aquela reflexão, né, gente? Quando um político eleito ali para representar a população, para poder transformar da onde, hein, quem? Rosinaldo Bual. Oi, Carlão? Da onde? É do Agir. Não, mas daqui de Manaus? Daqui de Manaus, da Câmara Municipal de Manaus. Prazer. Sim. E aí, gente, é isso, né? É aquela sensação de impunidade e também desespero da população, porque não sabe quem confiar, né? Exatamente, ou seja, Kennethson, mais um apelo aí pro cidadão pensar bem, situação, né? Procurar pesquisar o perfil do candidato antes de votar nele, afinal de contas, ano que vem é ano eleitoral. Então é preciso que a gente saiba usar, use com muita responsabilidade o nosso voto, o voto de cada um. Esse direito que foi tão difícil de a gente conquistar. Pois é, não foi fácil. Então vamos usar com muita responsabilidade, pesquisar, saber o que fez, o que deixou de fazer, vai reeleger, o que foi que esse político fez em favor do estado, em favor da cidade. Muito obrigada, Kennethson Paz. Acredito que tenhamos aí novos desdobramentos e você Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes desse caso. Pronto. Obrigada pela apuração, Kennethson Paz. Valeu, Ken. Agora 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, hein? Estamos acompanhando os casos de intoxicação de metanol nas bebidas alcoólicas aqui no Brasil. A situação difícil. Agora o governo federal anunciou autoridades internacionais para trazer o antídoto para o Brasil, hein, Karine? Acionou as autoridades internacionais. Isso porque o Fomepizol, que é o medicamento considerado padrão ouro no tratamento da intoxicação do metanol, o antídoto, ele não é vendido aqui no Brasil. O governo, então, tenta importar esse Fomepizol, esse antídoto, de forma emergencial, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Olha, muito boa noite. Casos de intoxicação por metanol acenderam um alerta sanitário no Brasil. O governo entrou numa correria para garantir o acesso ao Fomepizol, que é o medicamento usado como antídoto nesses casos. O problema é que o remédio não está disponível no mercado nacional, como vocês falaram, Então, diante da urgência, a Anvisa acionou autoridades de países como Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Reino Unido, Japão, China, Argentina, México, Suíça e Austrália. O objetivo é acelerar a importação do antídoto. O metanol é um álcool usado para a indústria, mas no Brasil tem sido registrado em bebidas adulteradas. A ingestão pode causar danos graves ao fígado, ao sistema nervoso e até levar à morte. Sem o Fomepizol, hospitais têm recorrido ao etanol grau farmacêutico, que retarda o efeito do veneno, mas não é tão seguro e nem eficaz. Inclusive, a Anvisa publicou um edital internacional em busca de fornecedores do remédio. Enquanto isso, laboratórios como o Larsen do Distrito Federal, também do município de São Paulo e a Fiocruz estão analisando amostras de bebidas suspeitas. E sobre toda essa situação, como tem acontecido várias fiscalizações pelo Brasil, aqui também em Manaus, as fiscalizações sempre são realizadas pelo Procon Manaus, como explica a chefe de divisão e fiscalização, Danielma Coelho. O Procon já realiza fiscalizações acessíveis. No mês de setembro, fizemos várias fiscalizações em adegas, justamente com foco no tipo de bebida, data de validade, armazenamento, e vamos intensificar mediante a essa chamada nacional sobre o risco iminente à saúde do consumidor. Já estamos realizando algumas operações integradas com o Ministério Público, o Visa e outros órgãos fiscalizadores. Caso você tenha alguma denúncia, alguma dúvida, entre em contato conosco através do 151. E a orientação é clara: desconfiar de bebidas sem procedência e, em caso de suspeita de intoxicação, ligar também para um número Disque Intoxicação, que é o 0800 722 6001. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. E segundo médicos de São Paulo, do Sírio-Libanês, que está na linha de frente atendendo a esses casos, a recomendação é não beber bebida alcoólica até que essa situação seja esclarecida e resolvida, o que a gente pode fazer. Agora 6h15 em Manaus. 18 horas. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou um decreto que regulamenta agora a modalidade gratuita do auxílio gás do povo, Karine. Exato, Carlão. O texto prevê que a quantidade de botijões gratuitos por ano será definida conforme o número de integrantes por família. Para famílias de 2 ou 3 pessoas, serão 4 auxílios por ano. Para famílias maiores, o decreto estabelece 6 auxílios por ano. Olha aí, o auxílio ele tem validade limitada, 3 meses para famílias de 2 ou 3 pessoas e 2 meses para famílias maiores. Créditos não utilizados voltam para a conta única do Tesouro Nacional. E mais, o decreto prioriza as famílias mais vulneráveis, definidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Olha, o Tribunal de Contas do Amazonas, ele barrou um incentivo para a compra de cestas básicas em Manaus. Isso mesmo. O tribunal apontou várias falhas do Fundo Estadual de Assistência Social, Karine. Então, as falhas foram justo na prestação de contas, no dinheiro do Fundo de Assistência Social do Governo do Estado do Amazonas. Daí o Tribunal de Contas considerou irregular um contrato no valor de R$300 mil, firmado com a Associação das Donas de Casa do Morro da Liberdade. Odinei Araújo está a par sobre esse assunto e explica mais os detalhes pra gente como isso funciona. Odinei, o que houve de fato? Explica pra gente. Bom, foram
foram vários desencontros nas informações. Por isso, o Tribunal de Contas do Amazonas desaprovou um termo de fomento fechado com o Fundo Estadual de Assistência Social e a Associação das Donas de Casa do Morro da Liberdade para comprar cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade em Manaus, como explica a Procuradora de Contas do Amazonas, Evelyn Freire de Carvalho. Em relação à formalização do ajuste, o Ministério Público de Contas entendeu que as impropriedades detectadas inicialmente foram sanadas. Contudo, o mesmo não aconteceu em relação à execução. As metas estabelecidas no plano de trabalho foram cumpridas parcialmente. Isso porque o ajuste previa a entrega de 1.500 cestas básicas para 1.500 pessoas devidamente identificadas e cadastradas. Ocorre que apenas 1.236 cestas básicas foram entregues e dos beneficiários apenas 687 foram formalmente identificados. O contrato no valor de R$300 mil tinha como objetivo garantir alimento na mesa de centenas de famílias. Mas, segundo a Procuradora de Contas, Evelyn Freire de Carvalho, não houve a comprovação da entrega de 264 cestas básicas, nem a identificação de mais de 800 beneficiários. Ou seja, não foi comprovada a distribuição de 264 cestas básicas e a identificação de 813 beneficiários, configurando-se, portanto, um dano de R$ 52.800. E vale ressaltar que, mesmo após a notificação, a presidente da associação não apresentou qualquer justificativa em relação às falhas mencionadas. Diante dessas irregularidades, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado determinou que a responsável, à época, Lúcia dos Reis da Silva, devolvesse mais de R$ 52 mil aos cofres públicos, além de pagar multa superior a R$ 13 mil. O parecer ministerial elaborado pela Procuradora de Contas, Evelyn Freire de Carvalho, apontou que a falha configurou inexecução parcial do projeto e prejuízos aos cofres públicos. Com isso, o caso reforça a necessidade de fiscalização rígida para que recursos destinados à assistência social cheguem, de fato, a quem mais precisa, né? Volto com vocês. Verdade. Valeu, Odilera. Hoje, obrigado pelas informações. 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em Manaus recebe nesse domingo mais uma edição do Domingo Aéreo na base aérea da capital, também conhecido como Portões Abertos. É uma oportunidade única para o público observar de perto a operação de aviões e helicópteros militares. Interessa, Karime? Vanessa Lima traz pra gente mais detalhes a respeito dessa ação que acontece no fim de semana, que é o Domingo Aéreo, lá na base aérea de Manaus. Então, Vanessa, quais são as principais atrações para os visitantes nesse domingo? Conta mais pra gente. Boa noite. Karime, Carlão e ouvintes, o evento é gratuito e o grande destaque, claro, são as aeronaves expostas. Aviões como o C-105 Amazonas, o C-97 Brasília e o helicóptero H-60 Black Hawk, todos da Força Aérea Brasileira. E tem mais, os visitantes ainda podem concorrer a ingressos para experimentar o simulador do C-105 Amazonas, vivendo na prática um pouco da rotina do treinamento dos pilotos. A 4ª edição do Domingo Aéreo começa às 9 da manhã e vai até 5 da tarde, no pátio da base, lá no bairro Crespo, zona sul da cidade. 2 hangares vão virar palco de atrações especiais. No Esquadrão Arara, apresentações culturais vão animar o público. Já no Esquadrão Cobra, a galera vai poder conferir de perto equipamentos e viaturas militares, além da famosa feirinha do empreendedor, cheia de produtos locais. Mas o evento não para por aí. Além da exposição, o público vai encontrar uma série de serviços gratuitos como emissão da nova carteira de identificação nacional, corte de cabelo, esmaltação e exames clínicos feitos por profissionais do Hospital da Aeronáutica de Manaus. E claro, as crianças não ficam de fora. Vai ter brinquedo, brincadeira, apresentações culturais e até a presença do mascote da Força Aérea, o simpático Fabinho, que vai circular pelo evento. Agora, para
aproveitar ao máximo, a dica é simples. Chegue cedo, porque a programação é extensa. E não se esqueça de participar das ações sociais e culturais. Instituições como o SENAC, SESC e FUNAT também participam, oferecendo atividades e arrecadando alimentos não perecíveis para o programa Mesa Brasil. O comandante da Base Aérea de Manaus, Edson Júnior, comenta sobre a importância do Domingo Aéreo. A importância é estreitar os laços, né, da sociedade civil com a Força Aérea Brasileira, demonstrar nossos equipamentos e produtos e fazer com que a população entenda a nossa operação e a nossa importância no cenário amazônico. Vai ser um domingo para se encantar com os aviões, se divertir com a família e ainda ajudar quem precisa. Volto com vocês. Beleza, Vanessa Lima, 6h22 em Manaus. 18 horas. Continue em 100,7, curtindo aí o programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Participe conosco, 994887592. E nas redes sociais estamos lá, no @18 horas News. 18 horas. Política. E vamos de política. Bora. Com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, depois aí do escândalo e prisão preventiva do vereador Rosinaldo Boal, como a gente falou no início do programa, já existem inclusive discussões sobre quem pode assumir o cargo dele caso o vereador seja cassado. É aquela história, né? Rei morto, rei posto, Nathalie? Mais ou menos assim. Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Mas a gente precisa ter muita calma, porque ele não teve o mandato cassado, ainda que ele esteja afastado do cargo por 120 dias, que é o prazo máximo aí que pode ser estabelecido por lei. Ele não perdeu o mandato, ele não teve o mandato cassado. E aí, na linha de sucessão, já respondendo aí a sua pergunta, caso ele tenha o mandato cassado, né? O primeiro suplente aí é o ex-vereador Alonso Oliveira, que atualmente está aí à frente da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo. Inclusive, na manhã de hoje, já teve aí, né, como a Karime falou, rei morto, rei posto, já estava todo mundo especulando isso aí. Inclusive, até o prefeito comentou que o Alonso não tem pretensão de assumir essa cadeira, caso realmente, né, aí o Boal tenha o seu mandato cassado. E aí, o segundo suplente nessa linha aí, caso o Alonso não queira assumir e o Boal tenha o mandato cassado, é o Júnior Nunes, que hoje também atua como subsecretário municipal de habitação. Mas aí, Karime, né, tem muita coisa, muita água pra rolar. Sim. Ainda nessa história, Carlão, porque a decisão judicial determinou aí a prisão do Boal e impôs esse afastamento por 120 dias. Só que durante esse período, ele vai continuar recebendo aí o salário de vereador, que é nada mais, nada menos que R$26 mil. Um saláriozinho que faz a diferença, né, Carlão? O cara ainda faz rachadinha. Pode jogar aqui na minha conta que vai fazer muita diferença, Nathalie. Não, ele ainda não tá contente, né? Não tava contente, não era o suficiente, tá? E aí vale a gente reforçar que o suplente ele não vai ser convocado nesse momento, já que a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município estabelece que esse afastamento, se fosse menos de 120 dias e o Tribunal Regional Eleitoral tivesse pedido a cassação do mandato dele, aí sim. Só que também existe uma outra hipótese, que é a pressão popular, né? A pressão popular também e a cassação pedida e decidida pela própria Câmara Municipal de Manaus. Porque a Comissão Ética da Câmara Municipal de Manaus pode analisar a conduta aí do vereador e realmente recomendar que ele tenha tido quebra de decoro parlamentar. E aí isso aí faz com que ele também perca o mandato. Mas aí a gente tem que aguardar realmente as cenas dos próximos capítulos. Inclusive, Karime, só para eu encerrar aqui sobre esse assunto, a Câmara Municipal de Manaus, eles se manifestaram na manhã de hoje, né, através de uma nota, dizendo que eles querem realmente, né, colaborar com todas essas investigações. Eles também afirmaram aí, através dessa nota, que eles estão ajudando o Ministério Público e que no âmbito das suas atribuições, eles reiteram o seu compromisso com a transparência e a legalidade e a colaboração para todos os órgãos aí de fiscalização, diz a nota da Câmara Municipal de Manaus. Carlão? Ok, Nathalie Moraes, olha só.
Professor Ken, na Câmara dos Deputados, aprovou nesta quinta-feira a urgência para um projeto de lei que aumenta as penas para o crime de falsificação de bebidas. Explica mais pra gente sobre essa lei, Ken Paz. Vamos lá, Carlão, olha só, esse projeto de lei, ele quer tornar crime hediondo a falsificação dessas bebidas e também alimentos aqui no nosso país. A proposta, ela que estava parada ali desde o ano de 2007, voltou aí ao debate após esses recentes casos de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica e de uso industrial. Nesta semana, a Câmara aprovou essa urgência para o tema, o que permite a votação direta em plenário. O relator será o deputado Kiko Coleguinho, do PT, e de lá de São Paulo. Ele foi escolhido pelo próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. E ele defende a proposta de proteger não apenas a indústria e o comércio, mas também principalmente a vida das pessoas, que nesse momento é o mais importante. E até chegaria a ser uma admiração caso ela não fosse a prioridade para esse momento, né? Se aprovado esse projeto, ele vai levar ali a pena para quem adulterar bebidas de 4 até 8 anos e 6 meses, de 4 a 8 anos para 6 meses a 10 anos de prisão. Beleza? Então é de 4 a 8 anos inicial, que é a atual. De 4 anos a 8 anos ou 4 meses a 8 anos? Perdão. De 4 a 8 anos, que é o inicial, beleza? E aí a gente vai passar de 6 a 10 anos, ou seja, a gente vai aumentar a pena pela prisão. Vai deixar de 4, vai passar a ser de 6 adiante. Exatamente. E essa punição ela vai ter regras um pouco mais rígidas. No início, a pena será no regime fechado, não vai haver ali direito à fiança, a indulto, a anistia. E o Ministério da Saúde já divulgou dados aí que são bastante graves, né, gente? 43 notificações por intoxicação por metanol no país, a maioria em São Paulo, com 6 mortes confirmadas e também casos graves de cegueira e também coma. E a Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos envolvidos, enquanto uma sala de situação foi criada para poder monitorar esse surto em todo o nosso país. Agora esse projeto, ele aguarda uma análise do mérito pelos deputados para então seguir ao Senado e aí na sequência ir à sanção presidencial. Tem que agir rápido mesmo. Obrigada, Kenneth. E Nathalie, o deputado estadual Wilker Barreto, ele denunciou o contrato de 52 milhões de reais da Secretaria de Educação do Amazonas para serviços de georreferenciamento com dinheiro do Fundeb. Pode isso? Podendo pode, né, Karine? E é justamente essa denúncia apresentada aí pelo deputado estadual Wilker Barreto. E aí ele realmente, né, diz que tá faltando verdade, que essa contratação de 52 milhões de reais não pode ser aceita pelos órgãos, né, de controle. Por isso, ele já ingressou aí no Ministério Público, no Tribunal de Contas, na Controladoria Geral da União, realmente para que possa investigar a Secretaria de Educação do Amazonas. E aí, a partir desse momento, se esses órgãos de controle aceitarem, né, toda essa denúncia apresentada, todo o parecer apresentado pelo deputado estadual, o Wilker Barreto, se eles analisarem que realmente houve desvio no uso do recurso do Fundeb, eles também devem avaliar aí se existe uma sobreposição de funções entre as secretarias, principalmente se essa licitação foi realizada de forma correta, já que a empresa vencedora teria apresentado ali uma proposta mais alta. Então, assim, se a gente for comparar ali no processo de licitação de competitividade, ganha sempre quem apresenta a proposta mais alta? Geralmente não. Não, geralmente é mais baixa e que atende aos, né, aos serviços, só que na à solicitação. Ultimamente a gente tem visto que não tem sido bem assim. Baixa. E aí, se forem realmente comprovados esses indícios de irregularidades, podem ser abertos, sim, inquéritos e processos administrativos ou até a pedida de suspensão imediata aí desses contratos de mais de 52 milhões de reais, que resolveria muitos problemas na educação no Amazonas. Sem dúvida, que é uma outra área que está completamente indo de ladeira abaixo. Pedindo socorro faz tempo. Gente, os
índices da educação do estado do Amazonas só pioram a cada ano. E são índices nacionais, é oficial, não é fake news. Ou seja, falta investir com critério, com responsabilidade. O dinheiro, o nosso dinheiro, né? O dinheiro que a gente paga. A gente ocupa a última colocação no Enem, viu? Só para lembrar, né? Só para não esquecer. Ou seja, é falta de responsabilidade na aplicação do dinheiro público. Obrigada pelas informações, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Agora 6h31 e você está sempre no melhor mix do Brasil. 18 horas. Carlão, calma, que eu me antecipei. Tem mais uma pergunta pro Kennedson. Eu encerrei aqui da minha cabeça. Porque eu empolgada aqui já ir pra. Perdão, Kennedson Paes. 6h32, vamos lá, no vamos melhor seguir. mix do Brasil. 18 horas. Voltando aqui, Kennedson Paes, é contigo. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em até 5 dias sobre os pedidos de prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro. Ken, o que significa na prática para o andamento do caso? Então, Carlão, vamos explicar desde o início, ponto a ponto, para a gente entender exatamente um pouco sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma decisão logo após o pedido dos deputados ali, Lindenberg Farias, do Partido dos Trabalhadores, e também a Thalíria Peroni, lá do PSOL, para que o STF descartasse a prisão preventiva do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, lá de São Paulo. Agora, a Procuradoria-Geral da República tem pelo menos um prazo de 5 dias para poder se manifestar sobre esse caso. Os parlamentares justificaram esse pedido, afirmando que Eduardo Bolsonaro ele continua ainda incentivando as manifestações golpistas, mesmo estando fora do Brasil. Além da prisão, eles também solicitaram o bloqueio de salários, porque atualmente ele continua recebendo, a corte da verba indenizatória, também essa parte sobre a verba indenizatória que ele ainda está recebendo também, e análise imediata de pedidos de cassação pela mesa diretora da Câmara e também pelo Conselho de Ética. E havia inclusive um pensamento de tentar flexibilizar para que ele permanecesse ainda deputado federal, mas no estilo home office, como aconteceu durante o período da pandemia. No entanto, isso não está convencendo muita gente e por isso é que houve esse pedido ao Supremo Tribunal Federal e agora a PGR vai ter que apresentar essa versão, se vai tirar ou não Eduardo Bolsonaro, se vai cassá-lo ou não, justamente por conta da quebra do decoro em relação a faltas, porque desde fevereiro Eduardo Bolsonaro permanece lá nos Estados Unidos e aí vai ter ali um período muito curto para poder apresentar essa defesa. Caso contrário, ele vai perder o cargo. Agora sim, muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Ken, Nathalie, 6h34 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Defesa Civil Nacional reconhece a situação de emergência em Benjamin Constant e Eirunepé, no interior do estado do Amazonas, por causa da estiagem. É o nosso assunto em instantes. Mix. Para 6h34, por onde anda André Meirelles, Karime? Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, ele que está com o carro do 18 horas pelas ruas da cidade, para saber como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos falar de trânsito agora pela Avenida Maripiranga. O trânsito tem uma excelente fluidez, mas isso acontece, Karime, Carlão, até chegar próximo ali do Ipaã, porque daí em diante é só ilusão aquela fluidez, porque o trânsito fica bastante carregado, fica lento, e também a gente está percorrendo pela Avenida Torquato Tapajós. Vamos para o sentido centro-bairro. No sentido centro-bairro, quando chega já próximo do retorno, ali próximo do posto do Equador, no Bob's, o trânsito fica lento, com muita retenção. Já no sentido contrário, bairro centro, quando vai se aproximando do Clube Municipal, tem também uma retenção ali próximo àquele local. Karime, Carlão. Ok, André, muito obrigado pela sua participação. 6h35. Mix. E agora nós vamos de tempo e temperatura, previsão do tempo para este fim de semana. Com ela, Vanessa Lima.
Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A sexta começou com bastante sol, sensação de abafamento e os termômetros bateram os 34 graus durante a tarde. À noite, o céu deve ficar parcialmente nublado, ventos leves e sem previsão de chuva para a noite dessa sexta-feira. E agora vamos para a previsão para o fim de semana, 4 e 5 de outubro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com o céu parcialmente aberto e nuvens se formando devagarzinho para trazer pancadas de chuvas leves no período da tarde. À noite, o céu continua nublado e temos chance de 28% de pancadas de chuvas isoladas para a noite desse sábado. Em uns bairros vão chover e outros não. O resumo do termômetro: a temperatura no sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 96%. Agora, o domingo já amanhece nublado e temos previsão de chuva ainda no período da manhã. À tarde, a chuva fica mais intensa, trazendo trovoadas. E à noite, ela dá uma trégua, o céu permanece nublado e a chance de chuva cai para 20%. Resumo do termômetro: a temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. Vanessa, segue aqui com a gente, porque a Defesa Civil Nacional, então, reconheceu a situação de emergência em Benjamin Constant e Eirunepé, isso por causa da estiagem. Parece até um contrassenso, né? Porque a gente tá aqui começando a chover. Enfim, conta mais pra gente. Então, Karime, é isso mesmo. Ao todo, no país, 54 municípios de 16 estados tiveram situação de emergência reconhecida por motivos que variam entre seca, estiagem, vendavais fortes, chuvas fortes, alagamentos e deslizamentos. Aqui no Amazonas, Benjamin Constant, no Alto do Solimões, que fica ali na tríplice fronteira com Peru e Colômbia, área que já enfrentou uma das secas mais severas da década, né? Eirunepé, ali no meio do Juruá, também tem situação crítica de escassez hídrica até esse mês, segundo a Agência Nacional das Águas. E esse reconhecimento, ele é importante para as prefeituras poderem pedir recurso ao governo federal para ações de emergência, como compra de cestas básicas, água mineral, kits de higiene e apoio logístico a trabalhadores voluntários. Aqui no Amazonas, a estiagem está atingindo principalmente as comunidades ribeirinhas e pode comprometer a navegação nos rios e dificultar o abastecimento e acesso a serviços básicos, Karime, Carlão e ouvintes. Tá certo, é sério mesmo. Sério. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 6h38, boa noite. 18 horas. Olha, Karime, ouvintes, a gente segue o 18 horas de hoje falando de um outro escândalo que está mexendo com a política e a política nacional. Portal Metrópolis, na coluna dos jornalistas Andresa Matais e André Schauders, revelou um esquema pesado que envolve o presidente da União Brasil, Antônio Rueda. O jatinho de luxo aqui de Manaus e muito dinheiro na jogada, Karime. Então, Carlão, os documentos revelam que no fim de 2022, bem no meio da campanha eleitoral, Rueda pediu 3 pagamentos de R$200 mil, que somaram R$600 mil. Esse dinheiro foi usado para bancar voos num jato executivo Cessna Citation Excel, avaliado em quase R$24 milhões. E olha só, Karime, ouvintes, esse avião é justamente um dos 4 que a Polícia Federal investiga se seriam de uso do próprio Rueda, embora estejam registrados em nome de terceiros. Essa é a primeira ligação documental do presidente da União Brasil com a aeronave. Os comprovantes bancários mostram que o dinheiro saiu da Excelsior Seguros, empresa do deputado Luciano Bivar, do União Brasil de Pernambuco, que na época era aliado e padrinho político de Rueda. E quem recebeu foi a Rico Táxi Aéreo, sediada aqui em Manaus, responsável pela operação do jatinho naquele período. Olha só que pouco tempo depois, essa relação desandou. Bivar e Rueda romperam e a briga virou briga pública. Hoje, Bivar chama o ex-aliado de mentiroso contumaz e, procurando, ele confirmou as notas fiscais, mas não quis dar aí mais detalhes. Por outro lado, Rueda
ainda silêncio total. Quem também não quis falar foi a Rico Táxi Aéreo, que se limitou a dizer que detalhes sobre voos realizados são confidenciais. E olha só, a história ela não para por aí não. De acordo com testemunhas ouvidas pela reportagem, Rueda se dizia ser proprietário do jatinho em sociedade com o empresário amazonense Alexandre Bronze. No caso, Alessandro Bronze. Só que o Bronze nega qualquer envolvimento, qualquer parte, qualquer sociedade. Diz que comprou a aeronave num processo judicial, vendeu depois e nunca foi sócio do político. Então, daí o empresário, esse amazonense Alessandro Bronze, Carlão, foi um personagem importante na política do Amazonas em 2021. Segundo Metrópolis, ele se aproximou de Rueda, atuou nos bastidores e teria convencido a União Brasil a apoiar a reeleição de Wilson Lima, deixando de lado o amazonino Mendes. Em troca, Alessandro Bronze ganhou espaço no governo em áreas como educação e saúde. Entre julho de 2022 e março de 2023, o jatinho ficou sob gestão da Rico Táxi Aéreo, num contrato de R$60 mil por mês. Algumas notas fiscais emitidas à empresa de Bivar citam diretamente a matrícula da aeronave, PRLPG. Outras mencionam apenas o modelo. E em março do ano passado, Alessandro Bronze e um sócio cearense venderam um avião para uma empresa chamada Magic Aviation, que hoje é comandada por um contador ligado a outras aeronaves também usadas por Rueda, segundo as investigações aí da Polícia Federal. Olha só, foi aí que a história ganhou contornos mais pesados. O jatinho entrou na mira da Operação Tanque da Polícia Federal, que investiga a infiltração do PCC no setor de combustível. Um ex-piloto ouvido pela Polícia Federal disse que o Grupo Rueda tinha, abre aspas, muito dinheiro e precisava gastar, fecha aspas, na compra aí das aeronaves. O fato é que, diante de tantas denúncias, Rueda continua em silêncio. O espaço segue aberto, mas até agora nenhuma explicação convincente apareceu. E fica a pergunta, né, Carlão? Sempre. De onde vem tanto dinheiro? Quem realmente é o dono dessas aeronaves? Qual a ligação do presidente do União Brasil com empresários e operadores desse esquema? Olha só, a Polícia Federal está em cima, mas a gente sabe como funcionam os esquemas. Investigação é uma coisa, responsabilização é outra, bem diferente. Mas, Karime, nós vamos estar aqui acompanhando de perto, porque essa história realmente ainda vai render muito, vai dar muito o que falar, com certeza. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a Covid-19, ela volta a preocupar. Ela ainda é a principal causa de mortes por síndrome respiratória no Brasil, principalmente entre os idosos, Karime. Carlão, e nas últimas semanas, Manaus entrou na lista das capitais em nível de alerta para síndrome respiratória aguda grave. Quem acompanha esse levantamento é a repórter Odiné Araújo, que conversa mais com a gente. Odiné, então, explica mais sobre o assunto. Boa noite. Aqui no Amazonas, a Covid também preocupa, Odinéia? Preocupa sim, mas apesar de a Covid ainda ser a maior causa de mortes por complicações respiratórias, atingindo sobretudo os idosos, no Amazonas o principal problema é outro e o grupo mais afetado também. Por aqui a atenção especial deve estar voltada às crianças, que continuam sendo as mais vulneráveis aos vírus respiratórios. Segundo o novo boletim Infogripe da Fiocruz, que saiu hoje, o alerta é claro ao Brasil. A Covid-19 continua sendo a maior responsável pelas mortes relacionadas a problemas respiratórios no país. Nas últimas 4 semanas, mais da metade das mortes por síndrome respiratória foram causados pelo coronavírus. O levantamento mostra ainda que estados como Goiás, Distrito Federal e Espírito Santo estão registrando um aumento de casos graves, principalmente entre os idosos. Outro destaque é a circulação fora de época do vírus influenza A, que também está levando mais gente para o hospital. Já aqui no Amazonas, a preocupação maior é com as crianças. O rinovírus e o vírus sincicial respiratório estão impulsionando as internações, de acordo com a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela. No estado do Amazonas, a gente observa uma alta de casos de síndrome respiratória aguda grave, com tendência de crescimento nas últimas 6 semanas. Essa alta de casos se concentra principalmente nas crianças pequenas, até 2 anos de idade.
e também nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos, sendo que os vírus, né, que têm causado esse aumento das hospitalizações nessas faixas etárias são o vírus sincicial respiratório, que afeta especialmente as crianças pequenas, e também o rinovírus, que atinge aí principalmente as crianças e adolescentes de 2 até 14 anos de idade. Ainda conforme o boletim da Infogripe da Fiocruz, que monitora semanalmente os vírus que circulam no país, 6 capitais brasileiras, entre elas Manaus, estão em alerta com tendência de crescimento para o problema. Nas últimas semanas, Manaus entrou na lista das capitais em nível de alerta para os problemas respiratórios, acompanhando outras cidades como Belém, Boa Vista e Porto Alegre. Por isso, a pesquisadora Tatiana Portela da Fiocruz reforça: vacinar, manter a carteirinha em dia e redobrar os cuidados em casos de sintomas de gripe ou resfriado são medidas essenciais para proteger os pequenos e evitar internações. Por conta dessa alta de casos de síndrome respiratória aguda grave no estado, especialmente nas crianças e adolescentes, a gente pede, né, para que caso alguém tenha algum sintoma de gripe ou resfriado, que se possível que fique em casa em isolamento, né, até passar os sintomas, mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que a pessoa saia de casa usando uma boa máscara, como a máscara PFF2 ou N95, para diminuir aí as chances de transmitir esse vírus para outras pessoas. É importante também usar máscaras dentro de postos de saúde e locais mais fechados e com maior aglomeração de pessoas. Este ano já foram notificados quase 185 mil casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Além disso, mais de 11 mil pessoas morreram por problemas respiratórios no Brasil. Volto com vocês. Quiltinera, hoje, obrigado pelas informações. 6h47 em Manaus. 18 horas. Manaus está avançando no saneamento básico, Carime ouvintes, com a entrega de uma nova estação de tratamento de esgoto lá na zona sul da cidade. É uma obra que promete impactar a vida de milhares de pessoas. Então, Carlão, além da melhoria na qualidade de vida, a expectativa é que essa estação traga benefícios diretos para o meio ambiente. Quem acompanhou de perto essa inauguração foi o repórter Kennedson Paz, que traz agora pra gente mais detalhes. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite novamente para você, Carime, Carlão, a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. E que bom a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para Manaus e principalmente para a nossa Amazônia, que também é água, é vida e é futuro. E Manaus ganhou esse novo capítulo com a inauguração da estação de tratamento de esgoto Raiz. Essa obra, gente, para vocês terem uma noção, vai tratar 8 milhões de litros de esgoto por dia, o equivalente a mais de 230 milhões por mês. Uma das maiores do norte do país, que vai beneficiar mais de 50 mil pessoas da área da zona sul de Manaus e vai contemplar os bairros Raiz, Petrópolis, Cachoeirinha e também o bairro São Francisco. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, esteve por lá nessa inauguração, fez ali a fiscalização e conversou com a gente da Rádio Mix Manaus. O prefeito destacou que a área de cobertura de esgoto já dobrou e a meta é atingir 90% até 2033. Manaus tinha 16% de cobertura de tratamento de esgoto, estamos já com 36%, finalizamos o ano de 2025 com 38% da cidade, até 2033 nós vamos chegar a 90% da cidade com água e esgoto tratado, né, saneamento básico. Esse investimento aqui é da concessionária para que nós possamos oferecer saneamento básico. De 16% saímos para 36%, nós mais do que dobramos. Por isso vocês veem essa expansão da rede para que nós pudéssemos ampliar e dessa forma a gente busca melhor servir a população. Essa é apenas a primeira fase. Novos investimentos devem ampliar ainda mais a rede de tratamento. Foi o que destacou o prefeito Davi Almeida. Essa é a primeira fase, são 4 fases. Essa estação de tratamento, como vocês veem, uma gigantesca estação de tratamento. Serão 120 milhões de investimentos somente em tratamento de água e esgoto.
esgoto, que nós teremos ainda nesse espaço mais 4 etapas assim que forem interligados os outros bairros. Essa estação vai atender o bairro da Raiz, Cachoeirinha, Petrópolis e parte de São Francisco, se interligando à grande estação que nós temos no Educandos. O prefeito ressaltou ainda que o acesso à água e esgoto tratados já reflete inclusive na saúde, com a redução de casos de dengue aqui na nossa capital. Hoje Manaus tem um dos menores índices de dengue do Brasil, fruto também desse investimento de ampliação da rede de distribuição, do tratamento do esgoto, e nós temos muito a apresentar, por exemplo, na COP daqui a um mês. O tratamento do esgoto é fundamental para que nós possamos ter uma cidade melhor, juntamente com o plano municipal de drenagem que nós estamos escrevendo, o novo aterro sanitário, o plano de resíduos sólidos, o plano de mudanças climáticas, o plano de arborização, o plano de mobilidade urbana. E o plano municipal de saneamento será levado como exemplo à COP30 em Belém, mostrando o compromisso de Manaus com o futuro da Amazônia. E quando falamos de meio ambiente, falamos de vida. A estação de tratamento de esgoto representa um passo importante para Manaus, um marco de saneamento e também de cuidado com a cidade e com os rios que nos cercam. Karime e Carlão, volto com vocês. Ok, Kennedy, São Pais, 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,20%, cotado aos R$ 5,33. O euro fechou em alta de 0,09% aos R$ 6,25. O Bitcoin fechou em alta também de 2,75% aos R$ 644.212. E o Bovespa fechou em alta de 0,17% aos 144.200 pontos. E a Honda anunciou nesta quinta-feira que vai investir 1,6 bilhão de reais na produção de motocicletas. E é claro, aqui na fábrica da Zona Franca de Manaus, o investimento é até 2029. O investimento vai levar um aumento na produção de motocicletas para 1,6 milhão ao ano. Isso além da expectativa de gerar 350 empregos diretos. 18 horas. Olha, Karime, segundo a Vigilância, a Fundação de Vigilância em Saúde, era o câncer de colo. É o tipo de câncer que mais mata mulheres no Amazonas, com uma média de 23 mortes por mês. Vamos acompanhar os detalhes da reportagem de Vanessa Lima. Manaus veste rosa nesse mês de outubro. Karime, Carlão e ouvintes, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica a luta contra o câncer de mama. Ao longo do mês, haverá rodas de conversa, webconferências para profissionais de saúde e atividades voltadas também para a prevenção do câncer do colo do útero, que é causado pelo HPV e ainda é o tipo mais comum entre as mulheres aqui da região norte. Essas ações são totalmente voltadas para a prevenção, porque quando o diagnóstico vem cedo, as chances de cura chegam a 95%. Segundo a chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Lúcia Freitas, o rastreio da doença começa com a realização da mamografia. Se for entre 40 e 49 anos, precisa de uma avaliação, uma decisão conjunta com o profissional de saúde, com o profissional médico, sobre os riscos e benefícios de fazer essa mamografia nessa faixa etária. E se for, agora o Ministério colocou uma nova faixa etária, que é 50 a 74 anos. Então nós vamos rastrear nessa faixa etária. O que significa rastrear? É procurar numa população saudável alguma mulher, algum homem transgênero que esteja, com lesão inicial. No dia 18 de outubro, acontece o famoso Dia D, quando as unidades de saúde e as unidades móveis da mulher vão oferecer exames clínicos das mamas, solicitação de mamografias, rodas de conversa, atividades educativas e até vacinação contra o HPV para meninos e meninas de 9 a 14 anos, em parceria com as escolas. Além disso, o vereador Zé Ricardo apresentou um projeto de lei que cria o Programa Permanente de Exames Preventivos do Câncer de mama e do colo do útero. A ideia é ampliar o acesso a mamografias, exames como o Papa Nicolau e o teste de DNA do HPV. O vereador comenta que o projeto é exatamente para agilizar o diagnóstico e salvar vidas. Eu apresentei um projeto de lei para que em Manaus tenha um programa permanente de exames preventivos em relação ao câncer de mama e também de colo de útero, que é outra razão de muita morte de mulheres. Queremos que a Prefeitura, as unidades de saúde nos bairros tenham os exames
exames para todas as mulheres a partir de 40 anos, que é uma grande conquista, é um direito das mulheres, é um direito para garantir a saúde pública. Mas também dei entrada num projeto para que o município crie um centro de diagnóstico, exatamente para agilizar os exames e com isso depois também os tratamentos. Outro ponto de destaque é que a Censa conta com mamógrafos digitais e 2 unidades de referência para diagnóstico, que realizam biópsias pelo sistema de regulação. Além de uma campanha, o Outubro Rosa é uma rede de ações práticas, educativas e preventivas que tem como foco cuidar da saúde das mulheres e reduzir os índices de mortalidade por câncer de mama e de colo do útero. Volto com vocês. Muito obrigada, Vanessa Lima. Gente, escuta essa. A pesquisa do Procon aqui de Manaus mostrou que o preço médio da cesta básica aqui na capital caiu 2% agora, no mês de outubro, em relação a setembro. E ficou em R$ 265,39. O repórter André Meirelles traz mais detalhes. Muito boa noite. É isso, Karime, Carlão. O valor médio da cesta básica ficou em R$ 265,39. Como vocês já falaram, em setembro, esse valor havia sido maior, R$ 261, ou seja, uma redução de mais de 2%. Então, ficou assim, como vocês falaram, o menor preço foi encontrado no açaí com R$ 238. Já o maior foi registrado no supermercado Veneza, com R$ 302. É uma diferença de mais de R$ 60 entre os dois. Alguns produtos apresentaram variação alta. O feijão carioca de 1 quilo teve a maior diferença, 44%. Já o frango inteiro variou 43%. A cartela com 30 ovos, 26%. Essa pesquisa ela avaliou 16 produtos, totalizando 36 itens em 10 supermercados aqui da capital amazonense. O objetivo foi para ajudar o consumidor a economizar na hora da compra, como explica Onilda Abreu, que é a presidente do Procon Manaus. Nossa pesquisa de preços é uma ferramenta que ajuda a economizar, mostrando como os valores podem variar de um lugar para o outro. E é importante lembrar que os preços eles podem mudar ao longo do mês. Por isso, a dica é: pesquise, compare e faça valer o seu dinheiro. Olha, eu conversei com a economista Roberta Veras. Ela comentou a importância que o consumidor precisa ter para economizar através da pesquisa. Pesquisar é como dar um aumento invisível no próprio salário, porque o dinheiro passa a render muito mais. Outro ponto muito importante é o controle do impulso, o valor do comportamento. O ato de pesquisar cria um intervalo entre o desejo e a compra. Esse intervalo funciona como um freio psicológico contra compras por impulso. Outra coisa muito relevante é o planejamento e a autonomia. E quando eu falo isso, eu falo do valor do futuro. Ao pesquisar, o consumidor aprende a planejar. Então, o Procon Manaus continua alertando aí e destacando também que os preços podem variar ao longo do mês. Por isso, a orientação é clara, tem que pesquisar, comparar e aí vai vir a economia. Karime, Carlão. Legal, André Meirelles. Hoje, sexta-feira, vamos conferir a nossa agenda cultural com Vanessa Lima. Então se preparem, Karime, Carlão e ouvintes, porque esse fim de semana tá cheio de evento animado na cidade. E já é nessa sexta. A movimentação começa com a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica, a FIGA 2025, no Centro de Convenção Vasco Vasques. O evento vai até domingo, sempre a partir das 10 da manhã, com entrada gratuita. E ainda na sexta, a partir das 5 da tarde, o Largo de São Sebastião vira passarela com a 3ª edição do Amazon Poranga Fashion. São 2 dias de desfiles ao ar livre, exposições e muita moda. Tudo isso gratuito. E para quem gosta de festa, é hoje também, a partir das 5 da tarde, começa a tradicional Oktoberfest Manaus, na Frankfurt Choperia, no Parque 10. A 16ª edição vai até domingo, sempre com entrada gratuita, cerveja gelada e muita música. Já no sábado, 4 de outubro, a programação começa às 3 da tarde no ginásio Arena Amadeu Teixeira, com o espetáculo Enaldinho, em A Origem do Rap e Angry. Sucesso entre a criançada e os fãs do YouTube. Os ingressos estão à venda no site ingressomix.com. Logo depois, às 4 da tarde, o Teatro Manauara recebe a 22ª edição da Copa Manaus de Fisiculturismo e Fitness, reunindo atletas e apaixonados pelo
esporte. Os ingressos estão disponíveis no site shoppingingressos.com. E a noite de sábado fecha em grande estilo. A banda Roupa Nova retorna a Manaus para um show emocionante no ginásio Amadeu Teixeira. Os portões abrem às 10 da noite e os ingressos estão à venda no site baladaep.com.br. Já no domingo tem Toada Kids com o cantor P.A. Chaves no Suma Uma Parque Shopping. O evento vai rolar na praça de alimentação no piso Gavião Real das 4 da tarde às 10 da noite, com entrada gratuita e muita diversão para a criançada. Ou seja, é um fim de semana completo. Tem gastronomia, moda, música, esporte, cultura e diversão para todas as idades. Karime, Carlão e ouvintes, Legal. Só falta vocês. Sem dúvida alguma. Obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, 5 anos e 5 meses depois, o Superior Tribunal de Justiça ainda não julgou o governador do Amazonas, Wilson Lima. Na ação, ele é acusado de comprar ventiladores pulmonares superfaturados e sem capacidade de atender aos pacientes graves acometidos pela Covid-19. O fato foi informado pelo site Metrópolis, que lembrou que a ação penal foi aberta em 23 de abril de 2020 e que em setembro do ano seguinte o governador se tornou réu, o que significa que Wilson Lima passou a responder o processo criminal. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que o governador atuou como liderança sobre a organização criminosa que se formou para vender ao governo os equipamentos com sobrepreço. Até mesmo uma empresa de vinhos apareceu vendendo os equipamentos médicos. Nesse meio campo, o governador se reelegeu, está concluindo seu segundo mandato e ensaia disputar as eleições para o Senado em 2026. O site também lembrou que o governo de Wilson Lima, o Amazonas viveu um colapso com mais de 60 mortos por asfixia por falta de oxigênio nos hospitais na pandemia da Covid-19 e que até hoje, contudo, o processo da compra dos ventiladores pulmonares segue em aberto. 7:02. 18 horas. Até segunda, né, Karime? Boa noite, gente. Um beijo. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.